Hoje temos nosso amigo, companheiro, trabalhador do Centro Espírita Oswaldo Melo, atualmente também coordenador das atividades da nossa regional da Federação, o Wilton Dart, que vai nos falar aqui, trouxe um tema, na verdade, uma questão, né, para refletirmos. Sua fé lhe faz ser escolhido? Vamos então ouvi-lo com atenção e ver se ele vai nos dar a resposta. Bem-vindo, Wilton, fique à vontade. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós hoje e sempre. Só para complementar o título que demos a esse trabalho de hoje, sua fé lhe faz um escolhido para o trabalho do Evangelho? E buscamos trazer os estudos para essa atividade do Evangelho segundo o Espiritismo, onde estamos fazendo um estudo bastante interessante. E digo que nunca estudei o Evangelho como estou estudando nesse momento. A cada momento que nós estamos na seara evolutiva, nós vamos entendendo e interpretando todas as parábolas que Jesus nos deixou, quando seus apóstolos escreveram através do Novo Testamento. E chego cada vez à conclusão que não é chavão nem conversa de casa espírita que o Evangelho é um manual. E tenho absoluta certeza, comprovada cada vez mais, que esse é o manual para todos nós aqui na Terra. E nós vamos procurar falar, dentro do título que colocamos, de 3 específicos capítulos, que é o 18, o 19 e o 20. E o 18, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O 19, a fé transporta montanhas. E o 20, os trabalhadores da última hora. Mas antes de falar desses 3 títulos do Evangelho, antes do 18, no 17, o título é Sedes Perfeitos. Então, para fazer esse gancho e essa linha de raciocínio, o Evangelho vem nos ensinando desde lá do capítulo 1 como é viver aqui na Terra. Já que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E quando ele nos fala no capítulo 17, Sedes Perfeito, ele vai nos dar o caminho para buscarmos a perfeição que temos condições aqui na Terra. Porque a perfeição absoluta é só Deus. Nós vamos conseguir a perfeição dentro das nossas condições. E aí ele já vem no 18, dizendo que se aprendestes a seres perfeitos, ou o caminho da perfeição, e está te esforçando como bom cristão e bom espírita para alcançar a perfeição limitada que vai nos chegar, eu vos digo que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. E logo depois ele vem dizer para nós que se eu aprendi o caminho da perfeição e que se eu me considero um chamado, nós temos que ter a verdadeira fé, que é a fé raciocinada, para podermos seguir o caminho. Porque se eu conseguir entender o que é o caminho para ser perfeito, e atendi o chamado que o Pai fez, e estou realmente tendo essa fé raciocinada, nós vamos estar preparados para o trabalho que é agora da última hora. E nós já no capítulo seguinte, só para dando um spoiler aqui, para seguir um raciocínio e nos ater no tema, o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas.
Então é uma sequência lógica que ele vem nos ensinando, e quando nós chegamos e nos escolhemos pelo chamado como os trabalhadores da última hora e também das primeiras horas do novo amanhecer, tendes cuidado, atenção, porque aparecerão falsos cristos e falsos profetas. E aqui todos nós podem chegar em casa e pegar o evangelho e ver se aquele que veio hoje na casa espírita trazer o trabalho, será que não é um falso profeta ali que está a nos enganar e nos desviar do caminho? Ou eu estou com a fé cega? Aquele que está na tribuna de uma casa espírita, eu posso acreditar porque ele está preparado para lá estar. Não podemos esquecer que a Terra é um planeta das imperfeições. Não existe ser perfeito. Nós vamos errar a todo momento. E nós estamos, e vamos ver aqui, dentro desses temas, como disse a mensagem de abertura que a irmã leu, somos capazes? Será? Somos capazes realmente de amar os nossos inimigos, de perdoar as ofensas, de não julgar? Porque nós falamos muitas vezes que estamos julgando, mas nós não estamos julgando. Porque o julgamento é como o Pai nos disse, através de Jesus. Meu jugo ele é leve. E nós, estamos julgando ou nós estamos procurando vingança? Porque parece que quando alguém faz algo de errado, nós queremos a justiça da vingança. Só vamos respirar e ficar tranquilo quando vermos que aquele que aprontou alguma coisa sofreu a punição necessária. E aí, aonde estão os verdadeiros cristãos? Aonde estão os verdadeiros espíritas que esquecem que Jesus nos disse: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E muitas vezes nós estamos assinando um reconhecimento de trabalhadores que precisamos estudar cada vez mais. Porque posso aqui chegar e dizer: ô Roberta, tu é uma boa trabalhadora, né? Sempre no horário, nunca faz mal a ninguém. Então eu te dou o direito de dar uma olhadinha nos trabalhadores aqui da casa e ver quem está fora da linha. E aí a Roberta fica com ego elevado muitas vezes, e só estou usando como exemplo, tá, Roberta? Com ego elevado e começa a olhar os irmãos e trabalhadores da casa com outros olhos e Hilton, aquele lá está fora da linha. E todos têm a Roberta como a referência da lealdade ao Cristo. Só que toda referência que nós pegamos aqui na Terra, ainda pela nossa falta de maturidade espiritual, porque nós só temos a maturidade material por enquanto, nós estamos sempre olhando como seres materiais. E aí chega a Salete e diz assim: tá, mas Roberta, nesta vida tu é exemplo e referência, mas tu não foste sempre assim. Porque a vida é uma só. As existências são múltiplas. Nessa ela está tendo uma existência comportada. Mas quem foste tu no passado? Será que temos moral para julgar uns aos outros porque a nossa conduta nesta existência já é melhorada? Então estamos sendo ingratos. Estamos usando da lei de Talião, a lei mosaica, olho por olho, dente por dente. E o que aprendemos? Claro que muitas das vezes, por nós estarmos vivendo ainda dentro da matéria, nós vamos ter que tomar posições para seguir os preceitos que nós estamos dedicados. Aqui, na doutrina espírita, dentro da codificação, dentro das obras básicas,
e do comportamento que esperamos de todos aqueles que estão realmente propensos às mudanças interiores. E quando falamos em muitos são chamados e poucos os escolhidos, o pai chama para as bodas do filho, para que venham comemorar. E bodas do filho. Quem é o filho que ele chama para as bodas? É Jesus. É as bodas, o festejo do casamento entre Jesus e a humanidade. Mas quando ele está com a festa preparada, que as bodas são a festa para esse casamento do filho com a humanidade, ninguém aparece. E aí, revoltado, ele diz: vai, chamem a todos, bons e maus, justos e injustos, para que venham para as bodas de meu filho. E assim fazem, e lá aparecem, aberto a todos. Só que, durante o festejo, ele olha e vê que o Wilton não está vestido com a túnica nupcial. E diz: retirem, algemem e levem esse daqui, porque ele não é merecedor dessas bodas. E que quis dizer essa parábola para todos nós? O que é estar vestido com a túnica nupcial? O que é estar preparado para tudo isso? E numa obra, Jesus no Lar, de Neio Lúcio, conta que Jesus está nas suas andanças à beira do Tiberíades e ali se encontra com uma mulher que tinha o ofício de criar cabras. E ela diz ao mestre: Senhor, como faço para poder entrar no reino dos céus? Eu não consigo entender. E Jesus, como sempre fazia, e para se fazer entendido, ele diz: mulher, o que fazes no teu ofício? E ela: eu crio cabras e vivo do leite que delas tiro. E como fazes esse processo? E ela diz: eu pego uma vasilha, limpo bem ela, purifico-a, para colocar ali o leite, para evitar que ele se contamine e azede. E Jesus a disse: isso mesmo. Quando recebes as bênçãos de Deus do alto, como está o teu coração quando essas bênçãos, esses ensinamentos chegam? Ele está limpo, está purificado para ali esse conhecimento permanecer? Ou corre o risco desse conhecimento chegar e ficar azedo também? E nós? Como estamos para esse chamamento que está sendo feito há mais de 2000 anos? Será que estamos como agora, aqui nesse salão, sentados, olhando, esperando que toque o telefone, que chegue um zap, um e-mail, que eu olhe nas redes sociais e diga: Hilton, está sendo chamado. Ah, recebi o chamamento, agora eu vou? Ou realmente nós temos a consciência que ao sair de casa hoje, vocês vieram para cá, para casa, para buscar essa paz interior, para a purificação dos sentimentos, para a compreensão de saber que o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão não é aquele que consegue, mas aquele que faz os esforços suficientes para tentar domar as suas más inclinações. Porque é um mundo de imperfeições. Mas se no somatório de tudo isso, o nosso saldo estiver maior nas tentativas honestas e sinceras, já retornaremos para a pátria espiritual no lucro, com o bônus horas, com a túnica nupcial pronta, porque muitas vezes não está. No livro Nosso Lar, naquela passagem
que chega para o nosso lar, a mulher com todos aqueles pontos pretos no seu perispírito, querendo ali permanecer e é barrada, ela não estava ainda preparada com a túnica nupcial. Ela teria que procurar outro espaço para se preparar e, quando tivesse condições, poder ali ser recebida. Assim somos nós. No retorno à pátria espiritual, o nosso primeiro encontro que nós vamos ter será com quem? Com o familiar, com o amigo, com Jesus, com Maria? Será com a nossa própria consciência. Por isso que no Livro dos Espíritos está lá, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos irmãos espirituais de luz disseram, na nossa consciência. E é essa consciência o nosso primeiro encontro ao cair o véu da matéria, que aqui eu posso dizer para Roberta que amo ela, mas quando eu sair lá fora, eu digo, não aguento ficar do lado dela. Aqui eu consigo mascarar isso. Mas após o retorno à pátria espiritual, esses véus caem. E tem uma pequena particularidade. Aqueles que estão acima evolutivamente conseguem ver tudo aquilo que eu penso. Aqueles que estão abaixo de mim não conseguem chegar até mim, a não ser se eu baixo o padrão vibratório. E eu não consigo elevar o meu pensamento se eu não tenho condição. Então, quando eu chego no mundo espiritual e a minha consciência começa a me mostrar que eu não fui legal com a Roberta, que eu não fui legal com a Salete, que eu não fui legal com a Dulce, é natural, da mesma maneira, quando um marido ou uma esposa falam com o filho, ou um patrão fala com seu funcionário chamando a atenção, como é que nós ficamos? Parece que nós vamos nos diminuindo, ficando deprimidos, ficando chateados, magoados. Muitos se revoltam. Isso faz com que a nossa faixa vibratória vá baixando. E quando ela vai caindo, quem são as companhias espirituais que eu vou atraindo? Quem está na mesma sintonia. E a partir do momento que nós tomamos conhecimento disso, o período que eu vou ficar nessa região inferior chamada umbral, ou purgatório, ou o nome que queiram dar, sou eu próprio que determino. Só que a minha consciência continua me mostrando. Lembra quando criança? Lembra na outra existência? Lembra da Roberta? Era aquela da outra vida e tu veio de novo com ela e não te harmonizou. E isso vai nos deprimindo e nos baixando a condição vibratória. E nós vamos ficando naquela região inferior. Mas o Pai, na sua suprema justiça e bondade, Ele nos dá o livre-arbítrio para dizer que quando aqui diz, no final desse capítulo, haverá choros e ranger de dentes. E todo mundo lê essa parte e acha que vai ser um caos, que vai ser assim, ó, terrível. Não vou aguentar se vai ser tanto sofrimento. Mas o choro e o ranger de dentes nada mais é, porque a partir do momento que eu chorar e tiver rangendo os dentes, é sinal que eu estou buscando o arrependimento de tudo aquilo que eu fiz. E quando eu me arrependo e olho para a Roberta, mesmo ela não estando ali junto comigo, e eu elevando o pensamento que ela foi um dos meus erros que eu não consegui reparar, eu me aproximo e começo a pedir que Deus perdoe a mim pelo que eu errei com ela. E o arrependimento vai nos ajudando a ver que nós estamos começando a despertar a sinceridade do auto-perdão. Então, muitos de nós, se eu posso até me arriscar, que talvez a grande maioria, quem já não disse na sua existência aqui na Terra assim, eu me arrependo do que eu não fiz, do que eu fiz eu não me arrependo. Olha o engodo que nós estamos cometendo. Nós temos que nos arrepender sim do que fizemos e não foi legal.
E nós vivemos entrando na onda, na moda, de ir dizendo chavões que estão nos comprometendo mais e mais, porque nós ainda estamos rodeados pela fé cega e não pela raciocinada. E entrando nessa união de títulos aqui e de capítulos, nós vamos ver que, para iniciar a questão da fé, que Jesus, nas suas andanças e no Novo Testamento, diz que foram atribuídos cerca de 30 milagres ao Cristo, de curas que ele fez. E nós, na nossa pequenez de entendimento ainda, achamos que a cura foi feita por Jesus. Mas se nós relembrarmos, e se vocês chegarem em casa e procurarem o Evangelho ou a Bíblia, vocês vão ver que cada momento que acontecia esses efeitos necessários para a época, o mestre dizia para aquele que recebeu o merecimento: a tua fé te salvou. Ele não falava a tua fé te curou. E numa dessas andanças, aonde teve mais de um fenômeno desses, certo momento chega o seu apóstolo vendo o mestre abaixo de uma árvore, triste, meio choroso, e pergunta: mestre, o que houve? E ele diz: eu não sei o que mais fazer para o meu povo entender que eu não sou médico de corpos, eu sou médico das almas. É para isso que eu vim. É esse o caminho, a verdade e a vida. Quando nós estamos com um câncer, quando nós estamos resfriados, nós vamos fazer o tratamento para curar a matéria, para ter uma sobrevida, para ter uma condição melhor na existência. Mas vai ser paliativo. Porque o que realmente precisa ser curado ou salvado é o nosso espírito. Porque a matéria só vai refletir como eu estou nesse chamamento de Jesus. Se a minha túnica ainda está encardida, se está rasgada, se está em trapilhos, se eu preciso costurar, lavar, para melhorar, para purificar por dentro. Então, meus irmãos, numa outra passagem desse título, A Fé Transporta Montanhas, chega o irmão na frente do Cristo e diz: mestre, meu filho às vezes cai na água, às vezes no fogo, vim até os teus discípulos, mas nada eles o fizeram. E o mestre diz: até quando? Até quando vós vão despertar e ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, aonde poderão dizer para aquele monte: te desloca daí para lá, e assim acontecerá? Nós podemos nos auto-salvar, porque ninguém vai fazer isso por nós. Como é que uma mãe, vendo seu filho enfermo, chega a dizer: eu trocaria a enfermidade do meu filho para que venha para mim, para ele ficar bem? Não conseguimos. É a criança que tem que passar por aquele momento. Ou se eu vejo uma mãe ou um pai padecendo por uma doença grave e diz: eu troco de lugar contigo. Eu não tenho esse direito. Cada um tem que passar por aquilo que tem condição e ainda pediu para vir assim, para poder acelerar e ajudar no processo evolutivo. Mas nós continuamos vendo todos os acontecimentos aqui na Terra apenas como seres materiais. Então tudo isso nos aflige demais. A perda do ente querido, se a partir de 18 de abril de 1857, quando Kardec codifica o Espiritismo, ele mata a morte, nós não precisamos mais nos preocupar com isso. Ah, Hilton, mas não é bem assim, eu não estou preparado.
Sim, então eu já posso dizer que a minha túnica nupcial precisa ser lavada, precisa ser reformada para eu ter condições de seguir adiante. E todo o exagero é prejudicial. Tanto que o nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, que está aí às portas do retorno à verdadeira vida novamente, ele diz: o dia que eu desencarnar, eu quero que chorem sim. Porque se já pensou eu chegar do outro lado, olhar para cá, e eu vejo que ninguém chorou o meu desencarne, agora chorem com sentimento de amor, de afeto, lembrando que da mesma maneira que nós nos sentimos aqui, daquele ente que se foi, do outro lado ele está com o mesmo sentimento que ele gostaria de estar aqui e está já do lado de lá. E qual é de nós, tendo um familiar no presídio, cumprindo uma pena por 5, 10, 15 anos, quando sai o alvará de soltura desse familiar ou amigo, queremos que lá ele continue? Ninguém, né? Nós queremos que ele venha para junto de nós, saia da prisão. A Terra é a prisão de todos nós. Nós estamos aqui para experimentar tudo aquilo que nós já vivenciamos. Por isso, a consciência da fé, nós precisamos ter que, a partir do momento que eu falar mal da Roberta, eu só estou vendo como eu sou e enxergo também nela, e não me animo a corrigir, mas quero corrigir ela, mas é a mim mesmo, ou eu relembro como eu já fui e enxergo nela e não quero ser mais assim. Tanto que numa das caminhadas espirituais entre Humberto de Campos e um mentor que estava mostrando como funcionava o mundo espiritual, andavam eles em Jerusalém, lá pelas bandas também do Tiberíades, aonde olha Humberto de Campos à beira do mar e vê um vulto olhando para o longe, e ele diz: quem é aquele que lá está? E aí o seu mentor que estava acompanhando diz: aquele é Judas Iscariotes. E Humberto assim: Judas? O que faz o Judas aqui? Se o Judas já está elevado? E aí o seu mentor diz: na misericórdia divina, Deus permite que nós, na espiritualidade, mesmo já estando elevado, retornemos no cenário aonde criamos as nossas dificuldades para relembrar quem nós já fomos e não queremos mais ser. Assim é aqui na Terra, quando nós estamos julgando, falando mal um do outro, simplesmente aqueles que já estão mais estudados e preparados e têm a sensibilidade, eles já olham e já dizem assim: está em prova esse irmão. Ele está se enxergando no outro, já está julgando. E quem que não faz isso? Muito por sinal, nós somos excelentes na profissão de comentaristas da vida alheia, né? Assim somos nós, mas queremos falar do outro. Mas nós somos os primeiros. Principalmente naquela festa de aniversário que eu vou dar, e olha assim: a Roberta não me convidou para o dela, agora não convido para o meu também. Isso é justiça ou isso é vingança? E nós estamos fazendo isso naturalmente, e dizemos que estamos já no caminho do Cristo. Vinde a mim todos que está faminto. O Pai já disse: eu vim para os justos e para os injustos. E quando Jesus na cruz diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, por que será que ele disse isso? Porque ele é misericordioso, ele é amor, ele é bondade? Sim, também por isso. Mas Jesus fala isso porque Jesus, na sua presciência de ver o futuro, ele vê lá na frente todos aqueles que estavam ali, como ele via todos nós, que na vida futura estaremos de mão dadas com ele, juntos trabalhando
pelo seu evangelho de amor. Assim como o próprio Jesus, quando recebe a visita de Públio Lentulus, o senador romano, que ia implorar a cura de sua filha que estava enferma, e vai à noite para não ser visto, porque ele era um senador romano, arrogante, prepotente. Jesus não viu isso nele, porque quando ele viu Públio Lentulus chegando, ele já vê Emmanuel lá na frente, trabalhando integrado no Evangelho do Cristo. E nós estamos aqui nos olhando como? Estamos aprendendo a ser perfeitos? Estamos atendendo o chamado? Estamos desenvolvendo a fé raciocinada? Ou se não for como eu quero, eu sou dono da bola, boto embaixo do braço, vou, não tem mais futebol para ninguém. Tem que ser o jogo como eu quero, as regras como eu quero, do jeito que eu entendi. E muitas vezes nós entendemos algumas coisas e começamos a pulverizar o nosso entendimento, a nossa interpretação. E ainda não pensamos que muitos desses entendimentos outros não vão aceitar, não vão entender. Porque cada um tem o seu momento. Ninguém puxa o outro, ninguém faz pelo outro. Nós podemos incentivar, vir aqui e falar, mas escutar o Evangelho e ler, nós estamos fazendo isso. Mas nós estamos deixando o Evangelho entrar em nós e viver junto de nós. Nós estamos sendo acumuladores de conhecimento no nosso HD interno. Mas nós não estamos exemplificando nada praticamente. Porque ao primeiro conflito, as coisas pesam mais. Faço aquela dinâmica que é interessante. Aqui nessa casa eu acho que eu ainda nunca fiz, mas eu acho que a Dulce já ouviu lá no SEON. Quem sabe aí de matemática aí? Todo mundo gosta de matemática? Mas vamos fazer assim, vamos ver quem é bom em matemática, tá? Só para descontrair, nós entendermos como somos. Tabuada do 5, que é tudo justinho, né? 5 vezes 1, 5, certo? 5 vezes 2, 10, certo? 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 27, 5 vezes 7, 35, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 9, 45, 5 vezes 10, 50. Tudo certo? Não? 27 aí no meio também. Olha só, eu falei 9 certas, falei uma errada, fui lembrado pela errada. Assim somos nós. Nós podemos ter uma vida ilibada aqui na Terra, mas lá no final eu fui obsidiado, não aguentei a pressão e me suicidei. Eu vou ser lembrado pelo quê? Se suicidou. Desistiu da vida. E todo o resto que ele fez não valeu de nada? Nós olhamos assim, ó, Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, Jesus, Moisés, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi e tantos outros. Um dia eu quero ser igual a eles, mas nós só olhamos o resultado. E o processo que eles viveram para chegar nesse resultado? Alguém quer passar também? Alguém quer ser pregado na cruz, colocar uma coroa de espinho, ser chibatado? Mas a nossa fé ainda é vacilante. Faz parte do nosso processo. Não esqueçamos que dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, 9 fugiram, 1 o negou, outro o traiu. Apenas 1 ficou até o último momento, o mais novo, João Evangelista. Ficou ao lado de Maria até o último momento do Cristo. A nossa fé é vacilante, mas toda a passagem do Cristo veio para nos mostrar como nós íamos enfrentar a vida. E nós estamos deixando assim, eu já li isso, isso aí é interessante mesmo, todo mundo fala. Gente, é um manual, é um ensinamento. Se nós estamos aqui em dificuldade, sofrendo, é porque nós fugimos, nós traímos, nós negamos.
Isso é simples. E nós vamos voltar para a pátria espiritual, vamos chegar lá e vamos passar pelo momento do conflito, e quando já tivermos o merecimento, vai chegar a Roberta como a minha anjo de luz, que estava me acompanhando desde a minha chegada no mundo espiritual, vai me dizer: Hilton, olha o que era para fazer. E eu vou dizer: Roberta, era só fazer isso? Sim, Hilton, era só fazer isso. E a gente: meu Deus, eu vou ter que voltar numa existência para correr. Sim, vai ter que voltar mais uma existência para fazer isso. Não é preciso coisas mirabolantes. Basta amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Isso vai nos tornar os trabalhadores da última hora. Que é da última hora, não é porque só os tempos estão chegados. A última hora é pelo quê? Se nós formos buscar Haroldo Dutra Dias e outros que já estão trazendo as mensagens, o purgatório, o umbral, está praticamente vazio. Por que o purgatório e o umbral está vazio? Porque na Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos aproximadamente 2 bilhões de habitantes no planeta Terra. Nos dias de hoje, nós estamos com 8 bilhões de habitantes. Um pouco mais, só para arredondar. Quem são esses todos? Quem estava no umbral veio para reencarnar, porque os tempos são chegados. Todos fomos escolhidos. Somos os trabalhadores da última hora. Mas chamamento nós estamos atendendo? Será que somos capazes de atender esse chamamento? Nós estamos vestidos com essa túnica nupcial para poder entrar nas bodas do Filho de Deus e fazer esse casamento com Ele? Será que se nós escolhermos, e somos nós que vamos escolher esse chamamento, se nós decidirmos sim, não basta fazer muita coisa, basta que aqui dentro cada um de vocês saiba que é sincero e honesto com vocês mesmos. O que o outro pensa ou diz é o que ele tem dentro dele e está jogando para nós. O que importa é nós com Deus, porque na hora que nós desencarnarmos, sou eu com a minha consciência, e o que a minha consciência me trouxer serão as companhias que eu vou ter, e aí eu vou ficar ou não de acordo com a minha escolha. Lembram dos exilados de Capela? Os exilados de Capela, ou Capela, passou por esse mesmo processo que a Terra está passando hoje. E quem lá não foi o escolhido, o chamamento foi feito novamente para eles e falaram assim: não foste o escolhido para ficar em Capela, então nós te chamamos para ir para a Terra e ajudar no processo evolutivo da Terra, assim como eles vieram e nos trouxeram tanta sabedoria e conhecimento que até hoje ainda não conseguimos desvendar, tipo as pirâmides, todos aqueles feitos que lá fizeram, que até hoje os cientistas não conseguem ainda decifrar o que aconteceu. Assim vai acontecer. Não vai ser para sempre no sofrimento. Não. É tranquilo. A consciência de cada um tem que ter esse conhecimento. Porque na hora da erraticidade que eu estiver lá ou sofrendo ou desesperado, é só vocês que podem parar esse sofrimento. Mas eu fiz tanta coisa ruim. Bem, haverá choros e ranger de dentes. Te arrepende, Hilton? Não aguento mais, me arrependo. E como não tem mais o véu, vai ser visto se é sincero e honesto. Quando for sincero e honesto, eu serei socorrido. Então, meus irmãos, aqueles que atenderam o chamado, que já estão desenvolvendo a sua fé raciocinada, que está vindo para ser o trabalhador da última hora, também será os trabalhadores das primeiras horas do novo amanhecer. E a fé é como diz uma história, que um voo estava
lá em cima e deu uma forte turbulência. E todos os passageiros daquele avião começaram a ficar apavorados, desesperados pela forte turbulência, com medo que o avião caísse. E um senhor que estava numa poltrona ao lado do menino, olhou para o lado e viu que o menino nem bola dava para a turbulência. Seguiu ali jogando o seu joguinho no celular, bem tranquilo e sereno. Quando o avião estabilizou e ficou tudo tranquilo, aquele senhor disse: menino, tu não viste a turbulência que esse avião passou e tu nem reação fez, continuou calmo e tranquilo? E o menino olhou para ele assim: sim. Sabe por quê? O piloto é o meu pai e eu tenho fé no que ele faz. Estamos todos nós numa barca em mares revoltos, mas no leme está Jesus. Tenhamos fé em Jesus. Acreditemos que o Deus que nós falamos, que cremos, Ele é perfeição. E se Ele é perfeição, alguém tem dúvida aqui que Ele vai mandar alguma coisa para o nosso mal ou só para o nosso bem? Tudo que está acontecendo que nós rejeitamos, nós mesmos pedimos como remédio amargo para podermos vencer e crermos que Deus e Jesus estão no controle de tudo. Bem, meus irmãos, chegamos ao fim pelo horário e desejo que cheguem em casa, peguem o Evangelho. Se não tiverem, a casa tem aqui à venda. Estudem o Evangelho, procurem entender o que está sendo dito que posso encaixar na minha vida, porque os tempos são chegados. O chamamento veio para todos. Se escolham ficar dentro da fé raciocinada para poder sermos realmente, receber o título de trabalhadores da última hora e das primeiras horas do novo amanhecer. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Obrigada, Ailton. Esse livrinho básico, né? Nós temos uma biblioteca para empréstimo também, quem ainda não leu o Evangelho, temos à disposição.